para Masterclass Portfólio Artesanal. Você está a um passo de aprender como construir o documento mais importante da sua carreira. Eu queria agradecer e parabenizar cada uma de vocês que está aqui hoje. Igual eu disse agora, né? Não é fácil, a gente sabe que a gente acaba postergando muito, mas no final vale muito a pena. Então, parabéns por terem dado esse passo aí na carreira de vocês. Só para dar uma contextualizada, não sei se todo mundo aqui já me acompanha, já conhece meu trabalho. Eu sou jornalista por formação, sou redatora sênior hoje, trabalho em uma agência de publicidade que cuida das redes sociais digital personalité. Já passei por diversos clientes, dentre conteúdo para rede social, consultoria, mentoria, agência, blog, enfim, eu acho que eu já estive ali, já vestia a skill de não todas, mas de muitas áreas da publicidade. Eu acho que é isso também que me traz uma bagagem muito grande, né, para eu passar esse conhecimento para vocês, porque desde trabalhar com pessoas, nossa, muito fodas, que tem aquele portfólio cheio de prêmios, etc., até pessoas mais comuns, no sentido bom da palavra mesmo, né? Pessoas que têm ali sua história, têm sua trajetória e querem aprender a compartilhar isso, que é muito importante. A partir de oficinas, de aulas, de troca com outros profissionais também, né? Eu vim refinando assim o meu olhar para portfólio. Então, tudo isso me traz até aqui hoje por perceber uma dor no mercado, né? Perceber que muitas vezes a gente que trabalha com conteúdo, principalmente, não consegue colocar num documento realmente, ou às vezes não consegue, tipo, transmitir o nosso papel dentro ali daquele projeto, sabe? A nossa força, tudo que a gente fez, porque às vezes olhando parece só um textinho, né? Como muita gente adora falar, mas só a gente sabe tudo que a gente pensou, tudo que a gente caminhou para chegar até ali. Preparei uma agenda aqui que é só para guiar os nossos tópicos. Então, eu começo falando do poder e da importância de um bom portfólio, o que não é e o que é um portfólio, que eu sei que é importante a gente também trazer esse contexto, porque é um conceito subjetivo. Provavelmente, se você perguntar para pessoas diferentes o que é um portfólio, pode ser que cada uma dê uma resposta. Então, é muito claro, né? É muito importante deixar claro aqui que não é uma fórmula cravada em pedra, tá, gente? Não é tipo, o que a Marília tá falando aqui é o certo e o resto do mundo tá errado, nem vice-versa. É só a maneira que eu encontrei de criar esse método realmente, né? De criar uma apresentação, um documento que valorize a nossa narrativa, além de tudo. Trago, para tangibilizar isso, trago alguns exemplos de portfólios e também de plataformas, que eu sei que isso também é muito difícil. Eu, estudando esse mercado, eu percebi que acho que essa maior dificuldade é justamente por isso, por a gente às vezes não ter bons exemplos, né, em quem nos guiar, ou às vezes a gente não saber por onde fazer, porque a maioria das plataformas são muito guiadas para o designer, né, para quem trabalha com edição, com criação de foto e etc. Então, é um gancho muito, muito necessário a gente ter outros caminhos alternativos. E entendendo essas plataformas, a gente também começa a entender como selecionar os nossos melhores trabalhos. Eu sei que essa é uma dúvida que bate muito, às vezes tem toda uma questão de autoconfiança também, da gente olhar para um trabalho e não achar ele tão bom assim, não achar que ele mereça estar ali, sabe? Mas isso é um olhar muito mais interno que a gente precisa fazer sobre nós mesmos, sobre o nosso trabalho. Trago algumas opções para quem às vezes ou não tem tanta experiência assim, né, e não sabe muito bem como e o que colocar no portfólio, já que não tem tanta experiência, e também algumas soluções para quem às vezes trabalha com tipos de clientes ou formatos que são mais sensíveis, que às vezes não dá para escrachar ali um texto que você fez como ghostwriter, por exemplo. Mas existem formas de colocar isso no portfólio, eu quero mostrar como. Eu trago
uma linha narrativa mesmo do que eu acredito que deva ter num bom portfólio, para construir esse storytelling, né, para você conseguir contar ali a sua história do início ao fim, evidenciando esses pontos chaves, e traga um checklist também prático para quando você sair daqui você entenda exatamente, tá, beleza, fiz a aula, já entendi o que eu tenho que fazer, mas por onde eu começo? O que eu faço agora? Não quero só jogar as informações no seu colo e que você saia perdida daqui. Quero te ajudar a criar esse calendário mesmo, sabe? Traga esse passo a passo, né, de como fazer, além de um modelo de sugestão. E esse é um dos... Não sei nem se é um bônus, é um complemento, assim, da aula. Depois vocês vão ver, vocês vão entender e acredito que vocês vão gostar. E abro para as dúvidas, né? Abro para as nossas perguntas no final, e aí sim eu trago o bônus além, né? Porque quem está aqui hoje já tem como bônus o feedback personalizado. Então, assim, eu abri para 60 dias, então vocês têm até 2 meses para criar esse portfólio com carinho, com calma, com paciência, me mandar, eu devolvo com feedback personalizado para que, tipo assim, não reste dúvidas de qualquer coisa que você precisa ajustar, tal. E tem esse bônusinho surpresa, porque, né, é sempre bom encantar. Então, vamos lá começar. Primeiro, o poder de um bom portfólio. Pode parecer um pouco óbvio, mas eu quero que vocês entendam e reforcem a mente de vocês por que é importante construir, por que vocês estão aqui hoje. Então, primeiro, você está pronta quando oportunidades urgentes surgem, porque a gente sabe que trabalhando, principalmente quem trabalha com marketing, conteúdo, sempre assim, nossa, eu estou precisando de alguém assim para ontem, não, preciso de um negócio para amanhã, me manda seu portfólio. E aconteceu isso comigo, essa minha amiga, ela tinha até mandado na mensagem, me manda seu currículo. Eu falei, nossa, amiga, o currículo, porque vai ter muito tempo que eu não tenho mais nenhum documento de currículo. Ela falou, não, disfarça o portfólio. Então, para um freela super legal, inclusive, que eu estou até hoje, que são matérias publicitárias para empresas como Stella, Nivea, Spotify, Samsung, e tipo assim, é uma conexão, claro, é um network, mas que se eu não tivesse pronta naquele momento, que ela precisava com tanta urgência, provavelmente eu teria perdido essa oportunidade. Seja minha amiga, seja alguém que me conhece, que confia no meu trabalho, não importa. A gente sabe que precisa ser ágil. Se vier alguém pedir para você hoje um portfólio, você tem alguma coisa pronta para entregar? Então você já está perdendo a oportunidade. Eu não quero falar isso de forma a gerar ansiedade, não. Eu quero falar isso para reforçar mesmo na mente que, tipo assim, eu preciso fazer isso, é importante para mim. A segunda parte é que você se sente mais confiante para explorar novas possibilidades. Esse print da Lu, a Lu foi aluna da primeira turma aqui, da Masterclass, virou uma amiga pessoal mesmo, e ela veio falar que mandou vários currículos pelo LinkedIn, porque ela sofreu um layoff, que infelizmente, só trazendo um parênteses do mercado. O mercado de comunicação se aqueceu muito ano passado, acho que vocês viram, né? Presenciaram. Só que com isso, como deu essa desaceleração esse ano, tipo, pensa que eles contrataram muita gente e esse ano está desacelerando por diversas questões. Está sendo muita gente mandada embora. Então, essa sensação que dá, que às vezes a gente olha para o lado e parece que está todo mundo, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Ela é real por um lado, mas assim, é um mercado que se movimenta muito rápido. Então, por isso é importante também você explorar novas possibilidades, sair um pouquinho ali do óbvio. Porque a Lu estava mandando esses currículos, candidatura simplificada e tal, só que uma vaga ela gostou muito. Sabe aquela vaga que você olha e fala, eu preciso, tipo, essa vaga é minha, tem tudo ali que eu sei fazer. Só que você sabe que às vezes, tipo, em meio a vários candidatos, pode ser que a sua candidatura se perca. Aí ela foi lá, pegou o e-mail da responsável da vaga e encaminhou uma cartinha de apresentação, né? Breve, assim, falando dela, das experiências, e encaminhou o portfólio que ela fez comigo. A Lu foi contratada para essa vaga. Isso não é fake news, tá, gente? Eu odeio aqueles prints fakes, assim, que a gente sabe que é só para enganar bobo. Mas ela foi contratada como coordenadora. Ela tem um time, tipo, e ela nunca tinha trabalhado nessa posição, sabe? Então, isso
Requer, claro, muita coragem, muita confiança e muita autonomia também, né? Não é só, eu vou construir um portfólio. Não, tá, agora eu já tenho um portfólio. O que mais que eu preciso para crescer profissionalmente? E, além disso, ter um bom portfólio transmite muito mais credibilidade para conquistar esses novos clientes. Esse print, tá sem o nominho ali, porque peguei só essa parte da mensagem, mas é da Bia, que também foi aluna aqui da turma 1, e ela veio me pedir ajuda numa outra questão de orçamento, porque isso é muito legal também, tá, gente? O inbox está sempre aberto, o grupo lá vai continuar, se quiserem trocar. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa para grupos, tá? Não sou aquela animadora de torcida que está sempre lá trocando e tal, mas eu estou sempre disposta a ajudar. Então, sintam-se à vontade também para chegar até mim, enfim, é muito uma troca. E entre vocês também, principalmente, tá? Enfim, a Bia chegou até mim falando, gostaria de agradecer porque só consegui esses clientes que viram um portfólio e ficaram muito interessados. Então não adianta, gente. A gente se interessa pelo que a gente pode ver. Às vezes você tem uma história incrível assim de carreira, você trabalhou num projeto muito legal, ou você foi responsável por um time dentro da sua agência, enfim. Mas você não conta, você não mostra isso para as pessoas, como as pessoas vão saber, sabe? Essa é uma masterclass de portfólio, mas é muito voltada também a essa questão mais profissional, da gente se sentir mais confiante, se valorizar mais e se vender mais para as pessoas também. O portfólio, pensa que ele é uma arma que você pode usar realmente para se vender mais, ele é uma ferramenta de auxílio, mas vai depender de você também. Então, seja mais visto, repita mais para as pessoas o que você faz, deixe as pessoas saberem, sabe? Às vezes a gente acha que todo mundo sabe, todo mundo está falando, todo mundo está fazendo, e não é desse jeito, tá? Então, mentes, né, internalizadas aqui, já entendemos que precisamos de um bom portfólio. No meio da apresentação, eu vou trazer algumas dicas que complementam tudo que eu vou falando, tá? E que são muito importantes, assim, para reforçar esse aprendizado. Os melhores trabalhos não virão enquanto você não se enxergar e se vender como um profissional melhor. Não adianta você estar numa posição hoje que talvez você se sinta infeliz, você não gosta do que você faz, você ganha mal, enfim, qualquer que seja a opção, mas enquanto você não se enxergar também como esse profissional melhor, você não se vender melhor, dificilmente você vai conseguir sair disso. Então, alguém mandou no chat essa semana, quando eu mandei aquele teste, que foi quase um exercício de autorreflexão mesmo, e foi justamente para isso, sabe? Nesse sentido de olhar para dentro. Quando vocês forem fazer esse portfólio, não pensem só, tipo, ai, nossa, que chatice, ai, que difícil, ai, podia estar fazendo alguma coisa. Olhem para vocês, olhem para esses projetos, tipo, vai lembrando, sabe? Tipo, às vezes vai ter coisa que você fez faz tempo. Aí você vai lembrar, nossa, nessa época, a gente bateu tanto a cabeça nessa peça, por fim nem foi aprovado, foi outra coisa. Tipo, o portfólio para as pessoas, né? Ele é uma ferramenta que você se vende, mas para você é uma ferramenta que você se recorda. Isso é muito gratificante, isso é muito importante, porque a gente vai caindo na rotina, no automático, e a gente vai se esquecendo o que a gente faz, por que a gente é boa, por que a gente merece sempre o melhor. Então, aproveita esse momento para olhar para você também, não só para um documento, é você ali, tem que ser você ali. E para você começar a entender, né, o que não é portfólio, primeiro eu gosto de trazer o que não é, para já eliminar algumas coisas. Então, portfólio não é jogar, tipo, vários links em uma pasta no Drive que não me diz nada com nada. Tipo, esse exemplo é real. Então, artigo, edição revista, plano de comunicação, conteúdo. Aí eu entrei nessa pasta, vários, assim, vários. Gente, pensa bem comigo. Você acha que um recrutador que recebe, eu tô falando baixo, tá? 20, 30, 100 aplicações para uma vaga, a gente sabe que tem vaga que é muito mais. Ele realmente vai perder o tempo dele abrindo pasta por pasta, olhando coisa por coisa lá dentro, tipo assim, 30 documentos diferentes que não falam quem você é, não falam nada da sua história. Tipo, não. A gente tem que pensar muito racionalmente nessa hora. A gente tem que entender que quanto mais mastigado a gente der as coisas para o recrutador ou para
para o possível cliente, melhor. Tipo, quanto mais bater na tecla e deixar claro o que, que você faz ali, melhor. Então, tem até essa plataforma. Eu já tive portfólio nessa plataforma e eu achava o máximo, porque você colocava o link ali, já abria direto o post, aí você podia escrever um pouquinho e tal, mas também não diz nada com nada. Tipo, tem espaço para uma foto, eu não deixei aí para não expor a pessoa, mas tem espaço para uma foto, para suas redes sociais, para um textinho super curto, falando tipo, o que você faz, e você solta seus links ali. Não vai não? Tá carregando não, mas depois vocês veem. É uma rolagem de tela. Então, isso não é portfólio. Tipo assim, pensa, quanto mais, infelizmente, tá? Quanto mais fácil for, não é portfólio. Então, assim, jogar links numa pasta é fácil. Colocar links numa plataforma pronta é fácil. Então, provavelmente não é um portfólio. O que, que é, então, esse portfólio? É uma curadoria, é um olhar refinado, é esse olhar com carinho que eu falei para vocês agora, para sua história, para sua trajetória. É escolher de 3 a 5 projetos. Pode ter gente agora que deve estar, meu Deus, mas eu nem tenho tudo isso de projeto legal para colocar, o que, que eu faço? E pode ter gente, meu Deus, como que eu vou escolher só 3 a 5 de tanta coisa que eu já fiz? Tipo, impossível. Eu sei que aqui a gente está trabalhando com extremos, tá? A gente vai chegar melhor nessa parte lá na frente de selecionar, então não quero entrar aqui nessa questão por enquanto, mas vocês vão entender. Mas por que de 3 a 5? Porque ninguém vai ver mais do que isso. E às vezes corre o risco de, vamos supor, você coloca vários trabalhos. Às vezes corre o risco de justamente o trabalho que poderia brilhar os olhos desse recrutador tá lá para baixo. Ele nem chegou, sabe? Porque ele cansou. Aí ele cansa, ele não vê o que ele precisa ver, você perde a oportunidade. E outra, você tem muito mais trabalho, né? Entre 3 e 5 e 10, 20, você tem muito mais trabalho de selecionar esses 20. Então, assim, 4 para mim é o número ideal, mas assim, 5 é o aceitável. É uma linha narrativa que você coloca, você organiza suas ideias, você explica. Portfólio é explicar, é contar, é mostrar, entendeu? É colocar ali a outra pessoa dentro da sua cabeça, quase. Porque trabalhar. Estou falando comunicação porque eu entendi que somos, né, na maior parte, comunicadoras como um todo, assim. Mas seja fotografar, seja criar, seja o que for, é uma coisa muito individual, é um processo muito individual. Então, às vezes, o que está na nossa cabeça, que às vezes é muito óbvio para a gente olha e fala, gente, mas eu falei que eu escrevi o texto, o que, que a pessoa não entendeu? Às vezes a pessoa vai ler uma peça, ela vai achar que você fez o design, ela vai achar que você fez a peça inteira, se você não deixa claro ali que, tipo, ó, eu pensei no conceito, eu pensei na ideia, pipipi, popopó. Então, mastiga, explica como se fosse para uma criança mesmo, porque às vezes às vezes o nosso cérebro trabalha no modo mínimo de energia. Então, quanto mais as pessoas derem as coisas mastigadas, melhor. E para costurar essa afirmação, você e o seu colega de profissão entendem o que você faz. Se eu falar com outro redator hoje, tranquilo. O seu cliente, não. E não é obrigação dele entender, tá? Por isso, mesmo que pareça óbvio, explique, porque o óbvio também precisa ser dito. Essa frase é clichê por um único motivo, porque ela é verdade. Não adianta, tipo, a gente fica muito noiado, assim, na nossa própria bolha e acha que o que a gente sabe é o comum para todo mundo. Até a gente perceber que, nossa, as pessoas não sabem, né? Isso até para criar conteúdo. Para quem gosta de criar conteúdo, às vezes a gente fica com receio de, eu não vou postar isso. Tipo, todo mundo sabe, vou ensinar a fazer isso. Todo mundo quer. Então, para o portfólio isso também serve. Quem é todo mundo? O seu cliente não entende de marketing do jeito que você entende, de fotografia, de conteúdo. Coloca ele ali dentro da sua cabecinha. Tá.
Beleza, já entendi o que não é portfólio, já entendi o que eu devo fazer ou não, mas e agora? Eu quero exemplos, eu quero tangibilizar isso, trazer para o real. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos de portfólio. Eu vou passar rapidamente por cada um deles, porque eu peguei de experiência da turma 1, que eu quis me aprofundar muito, para tipo assim, gente, olha quantas opções, que legal, mas as opções têm que estar no documento, tá? Só para vocês entenderem. Tem mais algumas opções aqui que eu já tinha trazido até para a turma 1 da outra vez. Vão ficar aqui para vocês verem com calma depois, mas aqui eu quero passar rapidamente para vocês verem alguns pontos em comum. Primeiro, eu vou entrar no portfólio de audiovisual, que é de uma amiga minha. Ela é creator, ela faz conteúdo pelo celular, conteúdo em vídeo, e ela é designer também. Por isso que o portfólio está muito bonito, vocês vão ver, porque ela manja disso, tá? Não esperem também que quem não trabalha, por exemplo, como designer, for construir seu próprio portfólio sozinho, meu Deus, vai ficar um espetáculo igual de um designer. Mas tem jeito de deixar bonito, e eu vou mostrar isso depois, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? A linha narrativa de um portfólio. Eu vou entrar nisso mais para frente também, mas eu gosto já de trazer um exemplo que eu acho que fica mais claro. Primeiro, você se apresenta, é o mais óbvio. Então, assim, eu sou muito a favor de já trazer uma foto legal sua logo de cara. Pode ser uma foto, por exemplo, a dela. A foto dela mostra muito quem ela é. Tipo, uma pessoa sem amarro, uma pessoa livre, descolada, jovem. Tipo, o branding nessa hora é muito forte também. Que imagem você quer passar? Por exemplo, se você colocar uma foto com uma camisa social, com um blazer, uma cara um pouco mais séria, ou tons mais neutros, você quer passar uma credibilidade maior, você quer transmitir uma seriedade, às vezes vamos supor, você é jornalista e precisa transmitir mais seriedade, tá tudo certo. Mas você pensa que o portfólio é para ser uma representação de você. Então, não é para ser tipo um currículo que precisa ser quadrado. Você tem a liberdade de ousar mais, seja nas cores, nas formas, nas fotos. Então, já traz uma foto que mostre quem é você, sabe? Que traga algum traço de personalidade. Na turma 1 teve um portfólio que ele foi feito com várias fotos de gatinhos. Tipo, toda hora que ela tinha oportunidade de colocar um gato na capa, alguma coisa assim, ela colocava. E tá ótimo, porque isso representa quem ela é, sabe? É muito gostoso quando você consegue sentir, assim, essa energia da pessoa. Então, ela começa se apresentando, ela já traz marcas, e isso é muito legal, principalmente se você já teve a chance de trabalhar com marcas maiores e tal. Mas se você está começando, ou se você ainda não tem variedade, assim, para colocar, tá tudo bem também. Não é necessário, mas é um plus. Tipo assim, se tiver, põe. Se não tiver, não tem problema não ter. E aí ela já começa falando o que ela fez. Então, o que eu quero focar com vocês aqui? Ela traz aqui algumas fotos desse evento e ela contextualiza. Então, primeiro ela traz a função dela, que foi o Reels Expert. Eu estava nessa foto aqui, ó, eu lá atrás aqui. Eu trabalhei com ela nesse job. Então, a gente fez Reels, a gente trabalhou na ativação do Instagram, no Lollapalooza, e como Reels Expert, a gente fazia Reels do pessoal lá em tempo real, direto no celular, e era uma cobertura real time. O que é real time? Acontecendo em tempo real, sem tempo para fazer depois. Ali na hora acabou. Então, ela traz a função e ela traz o tipo de trabalho. Depois ela conta sobre esse trabalho. Responsável por registrar a experiência da ativação de marca, dirigindo, gravando e editando o conteúdo que foi compartilhado. Com o título de Reels Expert, a equipe entregou mais de 500 vídeos ao longo dos 3 dias de festival. Tá vendo como essa informação, ela já valoriza um pouco? Tipo assim, não foi ela que entregou mais de 500 vídeos, mas a equipe que ela estava trabalhando entregou. Então, às vezes, a gente pensa no portfólio como algo unitário, porque é nosso, beleza. Mas, às vezes, a gente faz trabalhos em equipes muito legais também, e eles podem ser evidenciados, sabe? Não tem problema. Às vezes, tem uma dúvida que geralmente surge, eu trabalhei em agência e tal, aí eu posso pôr no meu portfólio, porque não foi só eu que fiz. Claro que pode. Só deixa claro ali, ó. O trabalho foi feito por um time, assim, assim, assado. Teve uma pessoa que cuidou da estratégia, teve uma pessoa que cuidou do design.
Mas o meu papel dentro desse projeto foi esse. Por isso que eu bato tanto na tecla de, tipo assim, deixem claro qual foi o seu papel. Mostra, tipo assim, recheia essa narrativa. Isso aqui, de 500 vídeos ao longo dos 3 dias, é um recheio. É uma informação, assim, que é para fisgar, para a pessoa ficar, nossa, que legal. E ela ainda traz que os vídeos entregues foram editados dentro da própria plataforma do Reels, para mostrar o quê? Habilidade. Para mostrar para o cliente, ó, tá precisando de alguém que faça, grave, edite Reels assim na hora? Eu faço isso. Então, sempre tragam essa malícia, sabe? De, tipo assim, mostrar que, ó o que eu sei fazer, quer? É tipo criança, quer? Quer? Então, só para não me estender aqui, gente, eu estou me estendendo mais nesse por ser o primeiro, mas os outros eu vou trazer um pouco mais rápido. Também não vou deixar o vídeo inteiro, mas o que é legal do portfólio dela, não sei se tem alguém aqui de audiovisual, se eu não me engano, tinha lá naquele formulário, é que todo o trabalho que ela faz um vídeo recap. Vídeo recap é basicamente um compilado, né, de variados momentos assim do festival para você mostrar como foi essa narrativa, sabe? Para as pessoas verem. Então, eu gostei muito da solução que ela encontrou, porque, primeiro, ela traz essas fotos que deixa muito visual, deixa muito bonito. Ela traz esse texto explicando, tipo, você já entendeu, aqui você já entendeu o que ela fez. Depois que você entendeu, ela te conquista mostrando o resultado de fato do trabalho dela. Tá, não vou ficar em todas. Mas, enfim, aqui ela vai passando diferentes coisas que ela fez. Então, ela fez cobertura real time. Aqui ela fez a criação desse after move. After move é aquele vídeo depois da festa. Então, esse aqui, ela editou provavelmente na casa dela, não teve que entregar na hora. Então, ela vai variando. Ela vai variando os formatos de cobertura e os formatos de entregas que ela faz. Aqui também. E aí, no final, ela chega trazendo todos os serviços que ela oferece. Então, ela deu o exemplo, depois ela ainda finaliza para reforçar na cabeça do cliente mesmo o que ela faz. Então, ela cria aftermove, ela cria pacote de vídeos, ela faz cobertura em evento real time e ela faz fotografia documental também, porque além de tudo, ela fotografa. Então, mesmo que sejam coisas diferentes, tá vendo como as coisas se complementam aqui? E como não são várias coisas, antes eu tinha mania de, quando eu ia oferecer meus serviços, eu colocava várias coisas. Nossa, eu colocava umas 10 coisas diferentes, porque para deixar claro para o cliente que olha como eu faço muita coisa. Só que aí eu fui percebendo que isso, às vezes, deixa ele muito confuso. Tipo, ele se perde mesmo. Então, foca no que você realmente gosta, foca no que você realmente quer e tenta reduzir isso em tópicos principais, sabe? Ah, criação de conteúdo institucional. Isso aí envolve apresentação, envolve site, envolve um monte de coisa. Mas é um tópico só para ele precisar entender. Assim como ela fez muito bem. Finaliza com um CTAzinho maroto, né? Gostou do que viu? Como que não gosta com um portfólio desse? Confira mais detalhes do meu trabalho no Insta, porque o Insta dela também virou um portfólio muito forte. Ela trabalha muito bem o Insta dela. E deixa uma informação de contato no final, que é primordial, né? A pessoa precisa entender como entra em contato com você. Então, essa é a linha narrativa de um portfólio. Você chega, você se apresenta, você bota o pau na mesa, mostrando as marcas que você já trabalhou, ou as empresas, ou segmentos que você trabalha. Às vezes você é especialista, você gosta de nichar. Então, só trabalhe com empresa do setor imobiliário. Beleza, coloca ali que você é especialista no segmento do setor imobiliário, tá tudo certo. E traz nessa narrativa, traz os seus trabalhos que você mais se orgulha. Eu, se eu não me engano, ali ela trouxe 4 trabalhos, que entra nisso que eu tinha conversado aqui antes, de no máximo 5. Finaliza com um CTA, que é essa chamada para ação, né? Tipo assim, bora trabalhar junto, entre em contato, não sei o quê, e deixa ali uma informação de contato. Essa é a estrutura básica de um portfólio. Vou tomar uma aguinha, calma aí.
Beleza, agora, como prometido, vou passar um pouquinho mais rápido, até porque agora vocês já vão conseguir captar algumas semelhanças entre esses portfólios. Esse da Lívia. Tá sem o link. Prometo que eu coloco depois. Da Lívia é de redação, é um portfólio super bonito também, super parecido com o da Carol, tá? Mas eu acho que o link falhou. Coloco, antes de mandar essa apresentação para vocês, eu coloco. Prometo que não vai se perder. Gente, calma. Por que bugou? Quem sabe faz ao vivo mesmo, né? Vamos nos que tá certo, então. Quero mostrar um outro exemplo para vocês que eu achei bem criativo. O Guilherme, ele é diretor de arte, e ele traz um formato que eu confesso que eu não tinha visto antes, que ele traz diferentes portfólios, que já tá difícil fazer um, imagina fazer alguns. Mas eu gostei da proposta dele, por quê? Geralmente, o designer, ele pode seguir alguns caminhos alternativos. Ele tem o caminho da publicidade em si, ele pode ir para uma linha mais editorial, ele pode ir para uma linha de marca, né? A pessoa que trabalha mais com branding, que faz ali identidade. Então, ele fez 3 opções: publicidade digital, editorial e identidade visual. Achei bem massa isso. E aí ele fez esse sitezinho, que é tipo um Linktree, né? Que você engloba ali todos os seus sites. E só para mostrar como dá para ser um portfólio de direção de arte com narrativa também. Porque é muito comum a gente ver diretor de arte que joga lá tudo que fez no Behance, geralmente tem uma defesinha ali de conceito e tal, mas não foca tanto em narrativa. Já o Guilherme, ele focou, e eu achei isso bem legal. Então, ele traz aqui, ao invés dele trazer formato, ao invés dele trazer marca, ele traz agência. As agências pelas quais ele passou. E aí ele faz uma página, né, diferente para cada uma. Ele tem essa página de chamariz aqui, com diferentes agências, e cada uma leva para um caminho. Então, por exemplo, aqui ele dá um contexto, ele fala, né, como que foi esse trabalho e tal, traz o cliente, dá um contexto do cliente, e do momento do cliente, porque o Itaú, só para contextualizar, vive uma fase muito forte de construir conteúdo com creators, né, que são os criadores de conteúdo. Então, ele já traz esse overview também, que já traz um entendimento de marca legal, isso também, tá? É aquele recheiozinho, é aquilo lá, tipo assim, ó, tô destrinchando aqui para vocês. E ele traz as entregas que ele fez. Aqui ele traz muito a questão visual. Aqui a gente entende, para um diretor de arte é mais fácil fazer isso, tá? Que aqui a gente entende que isso aqui foi feito por ele, essas artes foram feitas por ele, mas, como eu disse, um trabalho em equipe nunca é um trabalho de uma pessoa só. Ele traz os dados da equipe para encherem a bola dele. E tá correto? Por exemplo, só para vocês entenderem. TikTok, quando chegou, 0 seguidores, agora 1 milhão de seguidores. Instagram, quando chegou, 300 mil, agora 1 milhão de seguidores. O Guilherme é diretor de arte, ele não é estrategista, provavelmente ele não cria conteúdo, ele não faz planejamento, não é do time de inteligência, enfim. Mas ele colocou esses dados no portfólio dele. Por quê? Porque a equipe dele conquistou isso. Então, é isso que eu quero reforçar mais uma vez. Tem dados que a sua equipe fez, e às vezes você não vai ter dados de, um texto converteu 5 leads. Eu sei que é difícil, mas às vezes você vai ter dados de, tipo assim, quando eu comecei no blog, tinha um alcance de 5 mil leitores por mês. Agora, já tem 10. Isso é um trabalho só seu? Não. Provavelmente tem um bom trabalho de SEO por trás, um bom trabalho de um analista, de uma estratégia bem feita, mas também é um trabalho seu. Então, quando vier aquela dúvida, mas eu posso colocar isso porque eu não fiz sozinha? Pode. Sempre pode, tá? Aí ele traz aqui outros trabalhos também que ele fez lá dentro, que eu não vou me prolongar também,
mas ele traz muito assim o peso da marca, né? O peso de trabalhar para Itaú, não tanto para as artes dele em si. Isso é inteligente, por um lado, porque realmente chama atenção, mas dependendo, se eu fosse um cliente que estava precisando muito mais entender o processo criativo que ele chega para criar uma peça dessa, as referências visuais que ele tem, pode ser que não me brilhasse tantos olhos. Então, vai muito de perspectiva, vai muito da história também que vocês querem contar. Não vou entrar nos outros portfólios dele, mas quem tiver interesse tem ali. Esse, graças a Deus, não deu erro. Tá vendo? Foi esses daqui mesmo. Tá tudo bem, depois eu mando, tá? Prometo. Agora, um portfólio de social media. A Clédina, ela foi aluna também da primeira turma, e quando ela me mandou essa página, eu falei, para, você só queria me conhecer, você nem queria fazer masterclass, porque eu achei super profissional, super bem feita, achei que representa bastante o trabalho dela, e a Clédina, ela tem um pequeno diferencial nessa página. Vocês têm que entender que, às vezes, dá para seguir o caminho de vou fazer só um portfólio, só, muito entre aspas, tá? Mas assim, vou focar num portfólio, como foi o da Carol, que eu mostrei agora, por exemplo. Ou vou focar numa página de serviços. Tem diferença? Tem diferença. A forma de vender, a forma de transmitir isso, porque, ó, a Clédina de atrás. Desperte o poder revolucionário da sua marca. Juntos, nós mudaremos a forma como o mundo enxerga a sua empresa. Tá vendo que essa estrutura aqui é muito mais de uma página de vendas do que de um portfólio? Mas não deixa de ser um portfólio. Ela só é pensada para atingir um tipo de cliente diferente. Por quê? Geralmente, o portfólio padrão que a gente usa é muito mais relacionado para o cliente B2B, no sentido de uma empresa contratando a gente. Então, às vezes vai ser uma agência de marketing, às vezes vai ser o departamento de marketing de uma empresa, tá tudo certo. Esse tipo de página da Clédina é muito mais voltado para uma estratégia B2C, que é o quê? Pessoas nos contratando. Então, uma pessoa, tipo, uma profissional autônoma, vamos supor, está precisando de uma social media e quer contratar alguém. Quando você faz uma página de vendas, é muito mais voltado para isso, para convencer a pessoa a tomar uma ação. O portfólio é muito mais para mostrar. A página de vendas é tipo assim, ó, vamos fechar negócio? Vamos trabalhar juntos? Então, vai muito do seu objetivo mesmo. Então, é muito bom para quem oferece, por exemplo, consultoria, mentoria, sabe? Serviços mais, assim, direcionados a outras pessoas, a página de venda funciona muito bem. Eu ainda estou pensando como eu vou reestruturar o meu portfólio, que ele já está precisando atualizar, eu me sinto uma hipócrita aqui, tá? Mas depois vocês vão entender também por que o meu portfólio ele ainda funciona bem. Mas eu ainda estou pensando se eu faço o portfólio mesmo ou se eu faço nessa estrutura de página de venda. Então, ela faz essa estrutura bem rápida, é uma página só, tá? É um formato de site mesmo, uma página só. Ela se apresenta, fala um pouco mais da trajetória dela. Ela tem uma página só para portfólio também, além dessa daqui. Essa daqui traz alguns exemplos. E ela vai mostrando o que ela faz. Então, transformamos negócios simples e sem estratégias em marcas poderosas. Então, aí você já entende que tem um papel estratégico, tem um papel de apoio mesmo, né? Desse social media que vai mais para o planejamento, que ajuda a montar essa estratégia para perfil e etc. Então, aqui ela já traz depoimento. Depoimento é muito legal também, até para portfólio. Depois eu vou falar de um pouco mais sobre isso num outro assunto, mas é legal de ter no radar também. Vai colhendo os depoimentos que você recebe. Às vezes, não precisa ser um depoimento, nossa, um cliente muito formal, nem nada. Às vezes, uma mensagem que você recebe de um amigo que você ajudou ou que consome seu trabalho. Às vezes, um elogio no trabalho, coisas assim, sabe? Que ajudam a engrandecer e também transformam em prova social, né? Mostram que, tipo assim, ó, tem mais gente que confia, que recomenda o meu trabalho, então você pode se sentir seguro também para recomendar. Então, aqui ela traz os serviços, ela traz um exemplo, né? Um texto explicando o que é cada serviço.
um botão de contato. Então, ela é muito mais... Ele tem toda a narrativa e tal, mas ele é muito mais voltado para isso, para conversão. E aqui tem como se fosse aquela página final de contato também. Aqui é um formato diferente e que eu não... Fiquei até surpresa, assim, quando eu vi, que eu não esperaria, mas que, pelo visto, é tendência entre os UX Writers, que é pelo Notion. Eu confesso que não sou grande fã do Notion, não sou fã, assim, porque eu não criei o hábito de usar. Eu acho ele genial, eu acho que ajuda pra caramba. E tem gente que usa tão bem que transforma isso em portfólio. Então, eu percebi que o pessoal da área de tecnologia, que trabalha mais com conteúdo mais voltado à tecnologia, gosta muito de criar portfólio pelo Notion. Lá na outra página de exemplos tem outro também para vocês se inspirarem, mas só para vocês entenderem como a linha narrativa, por isso que eu gosto de focar nessa expressão. A linha narrativa, ela se mantém, independentemente do formato. Às vezes o que vai mudar é a plataforma, mas a ideia é a mesma. Por quê? Isso aqui é como se fosse a página inicial de apresentação. Ela já traz onde ela mora, o que ela faz, aí ela conta um pouco dela. Tá vendo? Ela traz uma foto super descontraída, né? Que para mim me passa a imagem de uma pessoa, nossa, super risonha, extrovertida, aquela pessoa que você passaria horas conversando, e é legal você conseguir transmitir isso por uma foto. Ela traz, eu achei genial isso. Crio abelhas com e sem ferrão. Não precisa ser sério, né? Totalmente frio, distante nesse texto de apresentação. Você pode trazer curiosidades suas. As pessoas gostam de se conectar com outras pessoas. Então, isso aqui, às vezes a pessoa está lendo super assim, tá, sou Isabela, formada não sei o quê. Quando a pessoa lê Crio abelhas com e sem ferrão, você quebra a pessoa, sabe? Você cria ali uma conexão instantânea. Então, busque curiosidades que possam ser usadas a seu favor. E aí aqui ela já traz alguns tópicos que o Notion funciona como um site mesmo, né? Que você clica e ele leva para outra abinha que abre aqui. Então aqui ela faz um texto de apresentação, porque ela teve uma transição de carreira, ela era jornalista e virou UX. Ela se apresenta, tá? Eu já acho muito texto, tá? Não recomendaria, assim, porque pode ser que para a área dela funcione. Não sou recrutadora de UX, então não sei. Mas eu já cansaria. Se eu olhasse tudo isso, eu já ia dar uma assustada, realmente. Mas depois dela se apresentar, ela traz o portfólio dela. O Notion, ele dá para você colocar essas tags, né, nos projetos. Isso eu acho legal, porque aí a pessoa pode ir exatamente no que ela está procurando. Às vezes ela está procurando um profissional que é mais voltado para design de conteúdo, mas também protótipo. Então, por essas tags já dá para organizar melhor. Eu acho legal. Só que é uma plataforma que ela não é muito visual, né? Tem essa quase cara de blog, assim, parece uma página de blog. Então, dependendo da área, pode ser que funcione até pela área técnica ser essa área mais minimalista, mais clean, etc. E aí, aqui o que é legal é que quando você clica, ele abre a página, tá? Então, ela faz praticamente um estudo aqui de tudo que ela fez. Ela mostra esse estudo que ela fez, o que foi objetivo, como ela fez. Eu entendo que na área dela isso é muito importante deixar claro, né? Porque, principalmente, se para a gente às vezes é difícil explicar o que a gente fez, o pessoal de UX é mais ainda, porque tem que ter todo um porquê por trás. Então, ela traz isso muito bem, ela explica isso muito bem. Ela realmente, ela se dedicou para caramba. Então, ela traz alguns exemplos aqui, ela traz um exemplo aqui, enfim, muito daquilo que eu já tinha trazido. É só uma nova forma de mostrar o trabalho, tá? Quando a gente olha para a plataforma, não existe melhor, pior, nem nada. São só formas diferentes de contar e mostrar uma história. Aí aqui ela traz algumas ferramentas que ela usa, cursos que ela fez, experiências
experiências é legal trazer também no portfólio, se você quiser transformar quase como um currículo também, que você junta tudo, mas faz igual ela, tipo, deixa para trazer para o final. Tipo, tudo que for mais desnecessário para o cliente, deixa para o final. Não traz para o começo, porque não vai agregar tanto. Traz os cursos que ela fez, enfim, mesma coisa. Também não vou me estender. Bom, realmente, gente, perdão. Tava tudo certo. Mas aí eu coloco o link ali também dos dois que estão faltando. Mas seguem a mesma linha também. A única diferença era a plataforma. Da Lívia, não, porque é a mesma da Carol. Só da Juliana, que é pelo Google Drive. É uma apresentação no Drive, na real, né? No Google Apresentações. Então, mas é a mesma linha narrativa que a gente está seguindo aqui. Depois eu vou lembrar de atualizar. E aqui tem outros exemplos também para vocês verem um por um depois, com mais calma, até para abastecer esse repertório. Eu sinto que é o que falta para a gente às vezes, né? Ter esse benchmarking quase, assim, esse estudo de marcas, estudo de concorrências. Então é bem bacana. Vejam isso com calma depois. E aí, quando a gente entende essa estrutura, essa linha narrativa do portfólio, a gente tem que fazer escolhas, né? Entender por que cada projeto está lá, entender qual é o nosso objetivo com cada projeto. Mas antes disso, espera aí. Eu trouxe aqui um print do meu portfólio que está desatualizado para vocês entenderem o meu racional na hora de construir esse portfólio. Primeiro, por que o meu portfólio está desatualizado? Porque hoje eu vou guiar o meu portfólio por marcas. Hoje, como o meu objetivo é sempre trabalhar cada vez mais com marcas importantes, né? Marcas grandes, é importante que eu realce isso no meu portfólio e esse portfólio antigo não retrata isso. Então, mas o meu portfólio antigo, ele era construído por formatos, que é um jeito que eu gosto muito, eu acho muito legal. Quando eu for estruturar o meu por marcas, eu vou tentar mesclar, tipo assim, para marca tal, eu fiz um texto para blog. Para outra marca, eu fiz um roteiro de vídeo, sabe? Para continuar nessa linha de formatos. E essa linha de formatos nada mais é que isso. Nesse print aqui, eu tenho um exemplo de texto institucional. É um roteiro, um texto manifesto que eu fiz para uma empresa de recrutamento e seleção, tipo assim, uma empresa desconhecida, mas é um trabalho que eu me orgulho muito. Tem o trabalho que eu fiz no Rock in Rio, que eu fui produzir conteúdo em tempo real no Rock in Rio, então foi um projeto muito importante para mim. Tem um exemplo de planejamento de SEO, e é um estudo de caso, não é um trabalho que eu fiz de verdade, e eu vou explicar sobre isso um pouco mais para frente, mas eu fiz um estudo de caso como se aquela empresa tivesse me contratado para fazer aquele trabalho, mas é claro, deixei claro isso que não era um projeto factual. E também tem alguns exemplos de texto para blog SEO, que é um tipo de trabalho que hoje eu praticamente nem pego, então também não faz mais sentido estar no meu portfólio, por isso está desatualizado. E tem textos para as redes sociais, que é esse print da Maísa para Oi, e textos para mensagens, SMS, e-mail marketing, toda essa comunicação assim mais voltada a XRM. Então eu estruturei dessa forma, por quê? Para mostrar para os clientes a minha versatilidade, para mostrar, ó, a gata aqui faz várias coisas, eu sou boa em várias coisas. Isso é muito bom. Mas se você é uma pessoa que gosta de nichar, tipo, eu gosto de escrever roteiro para vídeo institucional. Tipo, eu só quero fazer isso. Então, só vai ter trabalho de roteiro de vídeo institucional, tá tudo bem. Você só diversifica se você quer pegar trabalho diferente. Então, só para a gente entender melhor, como que a gente pode pautar o seu portfólio? Igual eu falei, em marcas, que é como eu quero construir o meu agora, então eu vou colocar Rock in Rio, Lollapalooza, vou colocar Heineken,
e tal personalité, enfim. Eventos, às vezes você é uma pessoa que trabalha com cobertura de evento. Então, ao invés de você colocar marca, você pode colocar os eventos que você já trabalhou. Até entra nesses que eu citei de exemplo. Lollapalooza, Rock in Rio, às vezes trabalhou em algum evento de marketing, tipo RD Summit, por exemplo, sabe? Você gosta de trabalhar com cobertura de evento. Vai pelos eventos que você já foi. Segmento de cliente. Então, eu sou especialista em educação física. Tipo, eu produzo conteúdo para profissionais de educação física. Então, você vai colocar os segmentos que você trabalha. Às vezes, você faz segmentos diversificados. Eu usava esse formato de segmento quando eu não tinha muita experiência. Eu trabalhava numa agência de publicidade e não tinha clientes muito grandes, nem muito importantes, e nem coisas muito legais, assim, para pôr no portfólio. Então, eu colocava na página, assim, de apresentação, que é aquela página de marcas que eu mostrei para vocês, eu colocava segmentos que eu já atendi. Então, eu colocava agronegócio, moda, beleza, decoração, para mostrar também essa versatilidade, sabe? Então, às vezes, você pode não ter tanta experiência assim com clientes e marcas, mas você já trabalhou com diversos segmentos. Ou você já trabalhou com diversos formatos. Então, eu gosto de fazer roteiro, gosto de fazer redes sociais, gosto de fazer texto para página de vendas, ghostwriting. Então, você elenca isso para mostrar que não é uma coisa só, são várias coisas. Ou você pode fazer igual o exemplo que eu trouxe do Guilherme, que é as agências por onde você passou. Então, isso é mais para quem é focado em mercado publicitário e tal. Já passei pela África, pela Oliver, pela W. McCann. Faz sentido, assim, sabe? Então, mais uma vez, tudo depende da história que você quer contar, tudo depende do foco, para onde você quer direcionar esse foco. Tá, já entendi como eu posso estruturar, mas o que eu tenho que pensar na hora de escolher um trabalho? Primeiro, isso aí me traz orgulho ou só tá aí ocupando espaço? E aí, mais uma vez, eu tenho que reforçar. Eu sei que às vezes pode ter gente aqui que acabou de começar e não vai ter trabalho ainda que dê orgulho. Eu demorei muito tempo, tá? Para ter trabalhos que eu tinha orgulho. O que você pode fazer? Trabalhar com o que você já tem. Então, assim, mesmo que você não goste de nada que você tenha feito até hoje, olhe para o que você, tipo, menos desgosta, por assim dizer. Escolha o menos pior. E tem os projetos fantasmas também, que eu vou chegar mais para frente. Ainda não vou entrar nisso agora, que, tipo assim, não é porque você ainda não trabalhou com um tipo de formato ou com um tipo de segmento que você gostaria, que você não pode colocar um trabalho desse formato ou segmento no seu portfólio. Uma coisa muito importante. Estou dando foco para o tipo de projeto que eu desejo conquistar? Porque, gente, tudo que a gente coloca em evidência, a gente atrai. Então, às vezes, você quer montar um portfólio que seja de marca. Isso já aconteceu comigo, tá? Quando eu comecei a conquistar, assim, marcas maiores, eu queria sentar, né? Claro, a pessoa sai de uma agência pequena, vai para uma agência nível nacional, começa a atender clientes grandes. Só que esses clientes eram super parecidos. Tipo assim, eu fazia rede social. Então, post para Instagram, às vezes tinha um texto de blog, às vezes tinha um roteiro de vídeo, mas era muito muito na mesma caixa, sabe? Aí eu falei, eu nem gosto, eu nem gosto de, tipo assim, essa parte mais voltada à social media, de só ficar fazendo conteúdo que está planejado, alimentando as redes sociais ali todo dia e não sei o quê. Tipo, por que eu tô dando destaque a isso se não é esse tipo de trabalho que eu quero pegar? Enquanto, por exemplo, um trabalho de um cliente menor, que talvez o cliente em si não tenha tanta relevância, é um trabalho que eu gosto muito mais, que é o tipo de trabalho que eu quero atrair. Por isso que no meu portfólio, por exemplo, tem um texto manifesto para um cliente X, porque eu amo esse manifesto e eu amo esse tipo de trabalho, sabe? Eu quero dar um jeito nesse portfólio meu novo de colocar alguma coisa assim no meio, porque eu quero atrair. Se eu não mostro para as pessoas que eu faço isso, como que eu vou atrair? Entendeu?
Pensa também se tem como você explorar habilidades complementares nesses trabalhos que você vai colocar. Como assim, Marília? Por exemplo, às vezes, esse trabalho, esse novo portfólio que eu vou colocar, é muito voltado à redação, que é o que eu faço, mas tem vários trabalhos ali que eu fui um apoio estratégico muito grande. Então, eu estava ali bolando o planejamento, eu estava ali tomando decisões estratégicas, tipo assim, não foi só sentar e escrever. Eu participei desde a criação de um conceito narrativo, desde o planejamento da campanha, sabe? Foi um trabalho que começou muito antes. Então, às vezes, você vai ter trabalhos que pode ser que o seu papel dentro desse trabalho foi ser social media. Então, você teve que fazer peça, fazer texto, tipo, social media explorado ainda, né? Que tem que fazer tudo. E você não gostou, tipo assim, mó chato. Mas às vezes foi um projeto que, tipo assim, você participou da organização, você elencou uma lista de influenciadores que iam estar ali, sabe? Você entrou em contato com fornecedores, tipo assim, você fez parte da produção também daquele rolê, não foi só o social media que você fez ali. Então pensa nisso. Porque às vezes, mesmo que você não tem uma foto, você não tem um vídeo que possa deixar isso mais visual, mas você conta para as pessoas o que você fez, sabe? Mais uma vez, deixa claro, explica, porque isso mostra que você consegue agregar habilidades, que você não precisa necessariamente ser uma coisa só. E é isso que faz o seu trabalho parecer mais profissional, que faz ele ter mais valor, ter mais essa percepção de mercado. E aí vem a pergunta, né? Eu prefiro diversificar esse portfólio para mostrar adaptabilidade, versatilidade, para mostrar que eu não sou uma coisa só, ou eu quero me tornar um especialista? Porque assim, gente, vocês não têm que nada, tá? Não existe esse. Não, eu tenho que. Não tem que nada. Você tem que fazer o que é melhor para você. Então, às vezes, você vê ali alguns portfólios, nossa, umas coisas super criativas, meu Deus, que ganha prêmio, e cada hora uma campanha nova para um cliente novo. Você pensa, gente, mas eu não faço nada disso. Tipo assim, eu escrevo para um blog do setor imobiliário e eu só escrevo para esse setor. Tá bom. Então aí você vai se vender como um especialista. Aí você vai mostrar que você é tão bom, que é tão bom, que você decidiu, tipo, se aprofundar ao máximo em uma coisa só. Mais uma vez, tudo depende para onde você vai direcionar o seu olhar, tudo depende para onde, como você vai contar essa história. Tipo, uma história, ela tem 3 versões, né? A minha versão, a sua versão e a versão que realmente aconteceu. Então, o seu olhar nesse portfólio é muito importante. Por isso que portfólio é curadoria, não é só jogar lá qualquer coisa que não funciona. O que você coloca em evidência é o que você atrai. Não faz sentido expor vários trabalhos de social media, por exemplo, se você odeia fazer isso. Então, só para coroar aqui o que a gente acabou de falar. Tipo, sempre pensa assim na hora de montar um portfólio. Eu gosto, tipo assim, não, recapitula. Se um cliente abrir o meu portfólio hoje e ver as coisas que eu coloquei ali, é o tipo de trabalho que eu quero pegar, sabe? Porque já aconteceu de chegar muito trabalho de rede social, de social media para mim, por causa do meu portfólio. Aí eu comecei a pensar, eu odeio fazer isso, por que as pessoas estão chegando até mim? Aí eu pensei, tá, o que você está contando no seu portfólio? Você só está contando isso? A pessoa vai chegar como? Quando eu comecei a diversificar e quando eu comecei a trazer esses outros formatos que eu realmente gostaria de trabalhar, aí eu entendi, eu falei, então para conquistar clientes que queiram esse tipo de trabalho, eu preciso mostrar primeiro, né, que eu faço esse tipo de trabalho. Entendi. Agora muita coisa fez sentido. Então pensem muito, muito nisso quando vocês forem criar o seu portfólio depois dessa aula. Isso aqui é um momento legal. Uma dúvida muito comum que surge
são quando pessoas que trabalham com dados sensíveis, com clientes que, tipo assim, não dá para expor o resultado em si, precisam criar o portfólio. Então, uma profissão, né, que acontece muito isso é o ghostwriter, que nada mais é que a pessoa que escreve textos no nome de outra pessoa, né? Ela não coloca o próprio nome ali nas suas autorias. Ou às vezes trabalha com dados, com coisas mais sigilosas, que às vezes tem até contrato de confidencialidade, etc. Tá, a gente já entendeu, você não pode falar disso, tá tudo bem. Mas o que você pode mostrar? Resultado. Então, sempre nesse tipo, não só nesse, né, mas especialmente nesse tipo de cliente, nesse tipo de trabalho, é muito importante que antes de começar, seja escrever um texto, seja fazer o que for, você cria um comparativo. Então, assim, comecei aqui a escrever para esse cliente, ele estava com 2.000 seguidores, o perfil dele estava com essa taxa de engajamento. Tipo, coleta todos os dados que você conseguir. E aí você faz um comparativo. Daqui 3 meses. Pô, passou 3 meses. Esse cliente está com 4.000 seguidores. Aumentou em 30% a taxa de engajamento. Já consegui gerar um convite de uma palestra. Tipo assim, uma pessoa de uma empresa viu o conteúdo dele, entrou em contato por esse conteúdo e convidou para uma palestra. Ou ele fechou um novo negócio depois que ele começou a criar conteúdo. E isso, é claro, gente, tem que ter uma parceria muito grande com esse cliente, sabe? Por isso que é importante a gente se enxergar mesmo como profissional e como especialista no que a gente faz, para a gente poder ter esse tipo de relação com o cliente, para a gente poder conseguir pedir isso, porque não tem problema nenhum pedir. E a maioria dos clientes, tipo assim, não vai achar ruim de passar esse tipo de informação para você. É claro, você não vai postar um texto que você escreveu para ele no seu portfólio. Tem uns que até autorizam, tá? Eu tive um esses dias que ele falou: não, se quiser usar no seu portfólio, pode usar e tal. Eu falei: não, fica tranquilo. Mas o que eu usei desse trabalho? Os feedbacks. Então ele vinha e me mandava mensagem assim: nossa, porque esse texto que eu fiz para ele era um texto de vendas. Ele era representante comercial e tal, e queria só um texto, porque eu não faço mais esse trabalho contínuo, eu entrego por encomenda. Então, ele queria um texto e tal, ele falava: não sei quantas pessoas me mandaram um convite de amizade no LinkedIn. Nossa, 2 pessoas entraram em contato comigo querendo saber mais do curso. Se eu não vender é porque eu sou ruim no que eu faço, porque o texto tá dando certo. Então, assim, vai captando esses feedbacks, sabe? Realmente vai criando uma... Isso é uma coisa que eu preciso fazer, que eu sou muito ruim. Às vezes eu perco muita mensagem legal que eu recebo. Eu preciso fazer uma pasta do bem, assim, que vai ser uma pasta, um documento, tipo, só para colocar elogio, tal, coisas legais que as pessoas me falam, e outra só para colocar esse tipo de feedback. Porque isso é muito valioso, velho. É isso que você tem desse tipo de cliente, principalmente. Então, o que seu texto, ou sua estratégia, ou sua foto, ou seu vídeo, seja lá o que for com que você trabalha, sua campanha, o que agregou? Sabe? O que você pode tirar de dado disso? Então, analise esse crescimento do perfil, analise esses novos seguidores, analise se os posts estão tendo mais comentários. Então, você mesmo, você não precisa nem do cliente para isso. Tipo assim, antes os posts dele tinha 15 likes e um comentário. Agora está tendo 33 comentários. Meu, parece pouco, mas isso já é muito mais do que estava. Então, vê a qualidade desses comentários, está rolando, tipo assim, discussões sadias, assim, nos posts, sabe? Se as pessoas estão vindo agregar opinião, agregar conhecimento, tipo, o que você pode tirar disso, de qualitativo? No LinkedIn, por exemplo, tem uma ferramenta que chama SSI, que você, não recomendo tanto, porque ela oscila muito, mas é um bom indicativo também, sabe? Que você pode medir esse SSI do cliente no começo da estratégia e medir depois, para ver como que essas taxas estão conversando. Então, tudo isso você vai documentando. Então, às vezes, você não pode colocar o texto ali, mas você pode colocar a área de atuação,
o tamanho da empresa que ele trabalha, se ele é dono ou se ele é funcionário, etc. O objetivo que ele tinha quando ele te contratou. Porque às vezes o cliente chega, eu preciso postar no LinkedIn, preciso movimentar meu Instagram, preciso não sei o quê. Tá, mas por quê? O que você quer? Você quer seguidor? Você quer... Não, é porque eu quero mudar de emprego. Beleza? Então, faz o mesmo briefing que você tem com esse cliente, faz um briefing para o portfólio, sabe? Mostra como você organizou esse processo, mostra como você cuida desse cliente, como é a relação, como tipo, a gente tem uma reunião de alinhamento uma vez por mês. Nessa reunião, a gente discute isso, isso, isso. A gente teve uma primeira reunião de briefing. Nessa reunião, eu foquei nisso, nisso, nisso. Tipo, você destrincha seu processo. Porque, às vezes, sabe o que acontece? A gente fica preso nas funções que a gente executa. Então, por exemplo, eu sou redatora, eu escrevo. Mas a gente esquece dos projetos que a gente realiza, das ações que a gente realiza. Então, eu sou ghostwriter. Eu sou atendimento. Sei lá, trabalho no marketing de evento. Isso é uma função. Tipo, beleza, na sua carteira ou no seu título, no que for, é isso que te define. Mas e dentro do seu trabalho? O que você faz? E dentro de um projeto? Você não só escreve, você gerencia, você organiza, você prospecta, você vende, você faz a gestão desse negócio, você tem reunião, você, tipo, busca isso, sabe? Por isso que eu falei, quando for olhar para esses trabalhos, começa a buscar. Busca. Tipo assim, vai fazendo, vai destrinchando mesmo. Primeiro você vai do macro. Escrevi texto para o blog do tal. Aí você vai afunilando. Tipo, tá, mas eu não escrevi só o texto, eu tive que fazer toda uma estratégia. Eu pesquisei palavras-chave, eu pesquisei, fiz análise de concorrência para ver o que os concorrentes estavam fazendo. Eu pesquisei imagem, isso já são coisas completamente diferentes do que escrever um texto para blog, sabe? Então, cada vez mais sai da função e vem para a entrega. Tipo, o que você é diferente do que você entrega. E a gente que trabalha com marketing sabe que isso acontece mais do que deveria, sim, porque várias vezes a gente acaba até acumulando funções, né? Então, não vou nem entrar nesse mérito, senão todo mundo chora aqui. E, sempre que possível, manda um formulário para o seu cliente, pede, tipo, de 1 a 5. Quando você está satisfeito com o nosso trabalho, com o meu trabalho, enfim. Você recomendaria meu trabalho para um colega? Você pode deixar um feedback para possíveis, né, clientes que queiram me contratar? Acabou. Aí você usa isso no seu portfólio. Você não precisa necessariamente usar o texto que você fez. Você usa o resultado que você promoveu. E de verdade, às vezes é mais importante, às vezes não. Geralmente é mais importante o resultado do que o que você faz de fato. Porque quando você mostra resultado, fica muito difícil para o cliente relutar, né? Tipo assim, não, mas ela deve escrever mal. Mas como que ela escreve mal se o resultado está sendo esse? Tipo, a conta não fecha. Então, uma coisa já puxa a outra. Então, isso é muito legal para quem precisa valorizar dados e às vezes não pode expor realmente o que faz. Mas e os projetos fantasmas? Porque aqui a gente está falando muito de práticas, ações e etc., para pessoas que já trabalham na área, para pessoas que têm experiência, mas a gente sabe que às vezes não é assim, às vezes a gente está começando, é muito difícil ter o que colocar, é muito difícil ter do que se orgulhar. Então eu pensei, eu sempre falo sobre projetos fantasmas, que projetos fantasmas nada mais são do que projetos de estudo. Ai, entupi. Projetos de estudo que não existem, mas que mostram que você entende o que você está fazendo. Tipo assim, é basicamente assim: não é porque eu nunca fiz que eu não sei fazer. Porque muitas vezes, às vezes, a gente só não teve realmente a oportunidade, a experiência, mas a gente sabe fazer, a gente aprendeu, a gente fez curso. Então, por exemplo, o que você pode usar no seu projeto fantasma? Um projeto que você fez num curso. Então, às vezes, tem aqueles cursos que tem uma tarefa final, sabe, que você tem que fazer. Você usa. Você pode. No LinkedIn é muito.
agora não tanto, mas já foi muito comum uma época, desenvolvedores, por exemplo, eles pegam a interface de um banco, de um aplicativo, né? De um banco. Fizeram isso uma vez com o Nubank. E eles pegam pontos de melhorias, né, que eles acreditam, e fazem a versão deles. Tipo assim, como seria a interface inicial do Nubank se eu tivesse feito? E aí faz aquele negócio super legal. É a mesma coisa. Tipo assim, às vezes você pode olhar, por exemplo, para uma campanha de marketing, para um texto de site, para um copy de página de venda, para o que for. Olhar e falar, nossa, isso aqui está muito fraco. Como que eu faria isso melhor? Então, o que é importante de projetos fantasmas? Mais uma vez, deixar claro lá nesse momento lá do portfólio que, isso aqui eu fiz como um objeto de estudo, tal. Mas aí você fala desse projeto como se fosse um projeto verdadeiro, no sentido assim, o objetivo desse projeto foi esse, o briefing foi esse, o meu trabalho dentro desse projeto foi, planejar não sei o quê, criar não sei o que lá. Tudo normal, como eu já citei aqui nos outros exemplos. E aí eu trouxe um exercício para quem precisar, que não sei se todo mundo aqui conhece, acho que conhecer talvez sim, se alguém não conhecer pode me falar, tá? Mas o ChatGPT, mas não sei se todo mundo usa. Eu, particularmente, gosto muito para algumas coisas, acho incrível. Negócio que vai roubar nossos empregos, não acho, não. Mas eu acho que vai ajudar muito, na real, vai dar uma força muito grande. E aí eu coloquei uma proposta, né, de exercício para ele me ajudar. Então, eu coloquei: sou um redator publicitário iniciante, não tenho experiência e preciso de projetos de estudo para colocar no meu portfólio. Gostaria que você elaborasse um desafio para que eu possa treinar e aplicar as minhas habilidades, pensando em uma campanha de marketing completa que envolva briefing e direcionamento de entregáveis para um cliente fictício da área de beleza. O que é o segredo do ChatGPT? É o comando que você dá para ele. Quanto mais específico você for, melhor vai vir essa resposta. Aí, quando eu mandei isso, ele fez certinho, mas ele já trouxe os textos. Tipo assim, ele fez texto para tudo já. Tipo, ele já deu a tarefa feita. Aí eu mandei um outro comando. Eu falei, tudo bem, mas eu preciso que você me mande só o direcional. Eu não quero os textos já descidos. Aí ele respondeu, compreendi. Aqui está o direcionamento dos entregáveis para a campanha de marketing completa do cliente fictício da área de beleza Glow Up Cosmetics. Aí só para vocês entenderem, depois vocês também vão olhar isso com mais calma, mas ele deu o nome, a descrição da empresa, um objetivo da campanha. Esse briefing aqui, se a gente recebesse no dia a dia, minha vida estava feita. Público-alvo, conceito criativo da campanha, isso aí geralmente é você quem tem que descer, tá? Isso aí ele deu um banho, assim, mas geralmente o conceito criativo o redator que tem que bolar, mas você pode usar esse de base e fazer o seu próprio. Então ele fala que ele espera assim da campanha, né? Quais são os atributos que você precisa retratar nessa campanha. Aí ele traz o direcionamento de entregáveis. Roteiro para vídeo de 1 minuto. Ele já traz até o direcional das imagens que ele espera. Copywriting para anúncios publicitários. Texto para post de mídia social e texto para e-mail marketing. E assim, gente, isso aqui foi o básico do básico. Dá para incrementar muito mais. Por exemplo, agora eu quero que você sugira outras opções de entregáveis. Agora eu quero que você mude o segmento. Agora eu quero que você coloque, por exemplo, restrições. Tipo assim, é uma marca de beleza, mas você não pode usar a palavra beleza, vamos supor. Sabe, para ficar cada vez mais difícil esse desafio e você ir se treinando mesmo, porque eu vejo que às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas um pouco por falta de direcional, claro, mas por falta de imaginação também, sabe? Então, ter ele ali guiando te dá uma luz, te dá um apoio, um direcional que, tipo assim, você pode se dedicar nesse exercício como se fosse o exercício da sua vida, como se fosse um teste para uma empresa, que às vezes, infelizmente, né, as empresas fazem isso, de pedir esses testes, assim, bem malucos, e criar
um, um resultado tão bom que aí você vai olhar para isso e vai falar: meu, eu não fiz isso, mas eu gostaria que alguma empresa comprasse. E aí você coloca isso no seu portfólio. E aí você mostra para o cliente que, ó, realmente eu ainda não trabalho nessa área, talvez, tipo assim, eu trabalho como social media, mas eu gostaria de ser redator mesmo, e não tenho experiência, ainda não trabalhei, mas olha o que eu sei fazer. Então, é isso, gente, é mostrar que você sabe, não importa se você fez, se você não fez, mostrar que você sabe. Portfólio não é apenas tudo que você já fez, mas tudo que você poderia fazer, tudo que você pode fazer um dia. Isso é muito importante para ter no radar. Isso aqui é importante também. O portfólio será o job mais chato, trabalhoso e mal pago que você já fez. Pode ter certeza, nada vai superar. Até porque você é o cliente mais difícil, que é o mais difícil de agradar, exigente pra caramba. Mas é ele que vai abrir portas para grandes trabalhos lá na frente. É tipo quando a gente está começando assim, e às vezes a gente pega uns jobs nada a ver, que você fala, nossa, o que eu estou me sujeitando a isso? Mas você tem que começar de algum lugar. O portfólio é isso, tipo assim, você tem que fazer. Então, o que você tem que decidir é, você vai fazer logo, parar de sofrer, parar de procrastinar e, tipo assim, se orgulhar, ou você vai ficar arrastando? Porque não adianta. Vai chegar uma hora que você vai precisar de portfólio. Seja você empregado, seja você, nossa, melhor profissional da face da Terra. Você vai precisar de um portfólio. Então, melhor fazer já para que os bons clientes cheguem depois. Bom, para a gente centralizar tudo que foi dito até aqui, eu trouxe esse storytelling, né? Mais esse checklist, assim, para solidificar mesmo na nossa mente. O que é importante ter ali no nosso portfólio. Então, página de apresentação com foto, contando um pouco da sua trajetória, das suas habilidades e com o que você gosta de trabalhar. Aqui, dentro do seu limite, vale ser um pouco vulnerável, vale colocar um pouco mais de curiosidade, trazer mais de você. Tipo, não esqueça essa coisa de muito quadrado, muito sério, muito tipo assim, olha como eu sou distante, olha como, sabe? Toda vez que a gente consegue criar essa conexão com o cliente, é sempre muito mais vantajoso. Então, tá. Se você já tiver experiência, separar uma página para colocar os logotipos dos clientes ou segmentos para os quais já trabalhou. Selecionar de 3 a 5 trabalhos, ou diversificando segmentos, ou focando naquilo que você mais gosta ou que você é melhor fazendo. Postar nos projetos fantasmas, né? Caso tenha interesse de trabalhar em alguma área que não tenha cases. Então, isso é muito legal. Às vezes, por exemplo, você é redator, mas você quer ser redator técnico, você quer ser um UX writer, mas você nunca trabalhou. Faz um projeto como se você já fosse o melhor UX writer da face da Terra, sabe? É sempre isso, tipo assim, toda verdade começa com uma mentira, e nesse caso não é uma mentira prejudicial, é uma mentira que caminha para se tornar uma verdade. Deixe todas as suas informações de contato, isso é muito importante, tem gente que esquece. E, tipo assim, às vezes a pessoa que te encontrou seu portfólio, às vezes alguém mandou para ela, sabe? Tipo, não necessariamente ela vai ter o seu contato. Isso é legal. Adapte o portfólio para a vaga, se necessário. Porque às vezes, gente, vocês têm que entender que o portfólio é vivo, tá? Não é tipo assim, saí da Masterclass, beleza, tomei vergonha na cara, criei o portfólio, mandei para Marília, nossa, tá ótimo, perfeito, uhul, agora acabou, nunca mais olho para essa merda, cansei. Não, de jeito nenhum. O que vai ser muito mais fácil agora é que, claro, ele vai ser editável, né? É uma coisa que a base ali já está toda pronta. O que pode mudar, às vezes, é sair um projeto, entrar outro. Mas aí, por exemplo, se você está vendo uma vaga que às vezes não tem, tipo, não tá lá, né? O seu trabalho em relação a essa vaga. Vamos supor, você trabalhou em agência por um tempo, aí você saiu, você foi fazer outra coisa, foi trabalhar, tipo, em empresa tal. E aí você tirou seus trabalhos de agência, porque não faziam mais sentido para você. Só que aí apareceu uma vaga numa agência muito foda, que, tipo, era seu sonho trabalhar lá.
Você vai lá e adapta o seu portfólio, você coloca os trabalhos de agência, é tipo o currículo, quando você tem que adaptar o objetivo do currículo para vaga, até pela escaneabilidade para ser encontrado ali, portfólio é igual. Então, focar muito nisso, tipo assim, quando for se candidatar, pensar, será que o meu portfólio está mostrando o que esse recrutador precisa ver? Porque às vezes um texto muito legal de SEO que você fez não é o que um recrutador de agência de publicidade precisa. Tipo, ele pode entender até que você escreve bem, mas não necessariamente que você escreve bem para a área de marketing, para a área de publicidade. Então, ter sempre esse joguinho também de, tipo assim, sempre pensar com a cabeça do recrutador. Vale colocar curso, qualificação, idioma, tal. Tem gente que usa isso quase como um currículo. Não é o recomendável, principalmente pelo currículo ser um documento, tipo, escrito mesmo, né? Ser um Word, um PDF, enfim. Mas vale. Principalmente na nossa área de comunicação, vale bastante. Então, assim, deixa ele ali mais pro final, ou às vezes, se você tiver experiências assim muito legais, muito impactantes, vale trazer já no começo, para já chamar essa atenção. Tipo, trabalhei 2 anos na Disney. Pô, você trabalhou na Disney, já conta logo de cara que você trabalhou na Disney. Pense em uma identidade visual. Mesmo a gente não sendo designer, dá para deixar bonitinho, dá para deixar harmonioso, sabe? Então, dá uma lida sobre psicologia das cores, sobre a sensação que você quer transmitir. Então, assim, tons mais alegres, mais vivos, né? Vão passar essa sensação mais de energia, de uma pessoa mais extrovertida, igual essa blusa que eu estou usando. Agora, tons mais neutros, mais sóbrios, pastéis, vão trazer mais essa sensação de calma. Pode transmitir uma credibilidade maior. Não que cor vai definir essa credibilidade ou não, mas pode ser que dependendo da área, dependendo do cliente tal, precise dar uma adaptada. Escolha no máximo 2 fontes para não ficar destoando, sabe? Ficar aquela coisa, nossa, uma hora tá Arial, outra hora tá Cosmic, outra hora tá, enfim. E cria um padrão de tamanho para o título e texto. Então, assim, toda vez que você for criar um título, é o 30. Toda vez que você for fazer um texto, é o 18. Tipo assim, só essas pequenas coisinhas que parecem bestas, assim, já deixam um documento muito mais bonito. Tipo assim, esse slide mesmo, tá? Super simples, super sóbrio, mas tá ok de olhar, sabe? Nada tá destoando muito, assim. Então, tenta seguir esse padrão. Se for usar cor colorida, igual a Carol, aquele portfólio que eu trouxe no começo. Meu, ela usa azul, laranja. São cores lindas e fortes, mas são cores que se complementam. Tipo assim, elas são prazerosas de estarem juntas, assim. Então, vale dar essa atenção também para a parte visual, mesmo que não seja o nosso foco, tá? Ninguém aqui precisa sair fazendo, meu Deus, o portfólio mais bonito do mundo. Amplie o seu networking com profissionais da área que você trabalha ou que você deseja trabalhar, porque às vezes você não sabe muito bem, tipo, como construir o seu portfólio ou o portfólio da área que você gostaria de ir, porque você não tem referência. Então, assim, meu, LinkedIn tá aí, sabe? Manda conexão, interage, fala, tipo, meu, sou da área tal, sou da mesma área que você, eu gostaria de ir para sua área e tal. Tem portfólio? Você pode me mandar seu portfólio para dar uma olhada? Tipo, geralmente ninguém vai achar ruim isso, sabe? É uma troca realmente. Agrega para os dois lados também. E não tenha preguiça, por favor. Invista seu tempo e faça um trabalho que te dê orgulho. Você tem que pensar que o portfólio é quase como um filho mesmo, sabe? É algo que você vai pegar ali embaixo do braço e vai falar: não, tá, vem, vamos. Então, não desiste, não abandona, não desanima, segue firme. Pensa que, tipo assim, é isso, é o trabalhão que você vai ter agora para, tipo, lá na frente não ter mais trabalho no sentido ruim, mas ter mais trabalho no sentido bom, no sentido de ter mais clientes, ter mais projetos. Agora a ideia, né, do passo a passo para sair daqui e entender. Tá, já entendi, Marília. Nossa, gostei muito. Entendi que eu tenho que criar toda essa linha narrativa, contar minha história, pipipi, papapá. Mas o que eu faço saindo daqui? Então, eu
desmembrei esse monstrão, né, que é o criar um portfólio em pequenos little monsters, assim, para essa tarefa ficar mais leve. Então, primeira coisa, separar os trabalhos que vão merecer estar ali. Então, é a parte mais demorada, tá? É a parte que você não vai ter pressa. É a parte que você vai pensar realmente. Tipo, o que eu quero mostrar? Qual história eu quero contar? O que eu quero trazer em evidência? Então, aí nessa parte, tipo, depois que você pensou, aí você vai reunir. Então, nossa, nesse trabalho, tipo, a gente fez várias peças de Instagram, eu nem tenho mais isso hoje, tá? Mas essas peças estão lá no Instagram da marca ainda, vai lá e baixa, sabe? Reúne tudo, tipo, é como se fosse uma série documental, assim, que você vai reunindo tudo que você tem ali a respeito disso, é a curadoria. Segundo passo, depois dessa curadoria, você vai criar textos para esses trabalhos. Tipo assim, não é criar ainda na apresentação. Tipo, abre um Word, alguma coisa assim, elenca quais serão os trabalhos. Então, trabalho 1, texto para o blog de finanças. Trabalho 2, e assim por diante. E aí, nesse documento do Word, você vai colocar nome do projeto, cliente, objetivo do projeto, descrição do projeto. Então, aí você vai contar tudo isso que eu apresentei aqui nesses exemplos, etc. Então, primeiro você vai fazer isso no Word, para ter isso assim, registrado mesmo, antes de começar a criar qualquer coisa, tá? É mais para coletar. Ótimo. Depois, você vai olhar novamente para essas referências que eu trouxe aqui na apresentação, vai assistir a aula de novo, vai fazer o que for necessário, mas com um olhar mais crítico, porque eu acredito que hoje, principalmente, vocês estão olhando com um olhar curioso, com um olhar deslumbrado, de tipo assim, nossa, que diferente, nossa, que bonito, nossa, que legal, não pensei que poderia ser feito desse jeito, mas depois, olha com olhar crítico, tipo, olha para o portfólio da Carol, ou do Guilherme, ou de quem for, fala, nossa, eu adorei isso que ele fez. Mas por que eu adorei isso que ele fez? Porque eu achei que desse jeito ficou mais claro de entender qual foi o papel dele dentro do projeto. Acho legal. Ou você vai olhar e falar, nossa, não gostei disso aqui não. Por quê? Não sei, acho que está confuso, acho que está exagerado, acho que não mostrou realmente qual que foi o papel dele, tipo do Guilherme que eu trouxe, exemplo, do Itaú. Legal, mas faltou peça, tipo, eu queria ter visto mais da criação dele. Então você começa a analisar essas coisas para saber o que você quer para o seu, o que você pode levar, igual aquele livro, né? Roube como artista, o que você vai roubando assim dos projetos dos outros, ou que você vai deixando de lado porque você vê que para você não funciona. Beleza. Aí, dito isso, então, você escolhe a plataforma. Só para contextualizar vocês, gente, que eu acabei de perceber que eu fui atropelando alguns processos. Dentro dos exemplos que eu trouxe, aqueles além, assim, tem várias plataformas diferentes, tá? Mas, basicamente, o que eu enxergo hoje para os profissionais da nossa área? A primeira é o Canva, que é a melhor para mim, tá? Eu vou mostrar com um pouco mais de destrinchamento daqui a pouquinho, por isso que eu ainda não tinha entrado nela também, mas só para não ficar batida essa parte. O Canva você pode fazer tanto em formato de apresentação, como foi o portfólio da Carol. Então, ela foi personalizando as páginas, depois você envia o link, ele vira uma apresentação e você vai passando. Mas também no Canva, hoje, dá para fazer o site, que foi igual o portfólio da Cledna, que foi aquele que foi uma página de vendas assim. Então, eu gosto muito, porque se você quiser, você pode até comprar o domínio depois e fica o seu nome, tipo assim, não fica nem ponto .canva, sabe? Fica tipo, marilialopes.com, por exemplo. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que faz tal, e é a plataforma que eu mais recomendo. Por quê? Ela é muito personalizável e muito fácil de personalizar. Ela já tem templates prontos. Então, para quem não manja de design igual eu, é muito bom, porque não precisa esquentar tanto a cabeça, já vem um negocinho pronto, é fácil de mexer.
Tem recursos pagos, mas tem recursos gratuitos também, vários recursos gratuitos, e é muito intuitiva. Aí a outra plataforma é a... Eu vou escrever isso aqui depois, porque eu estou percebendo agora que eu estou falando só no discurso, eu deveria ter escrito. É a apresentação do Google, que também segue a mesma linha, mas nela você já precisa ter um pouco mais de noção de edição, porque os layouts prontos são meio feios. E aí tem as plataformas que são de WordPress, que são basicamente essa criação de site mesmo, sabe? Que você cria. Que aí eu não recomendo tanto. A não ser que você queira, tipo, executar o seu site, aí dentro dele tenha a parte do portfólio. Que é uma ótima, claro, vai ficar muito mais profissional, mas você vai ter que investir muito mais tempo, muito mais energia. Então, assim, para o nosso tipo de trabalho, e principalmente o que essa Masterclass se propõe, até pelos exemplos que eu trouxe, é o Canva. E eu vou mostrar melhor para vocês daqui a pouco, tá? As coisas acontecem, gente. Às vezes a gente vai fazendo as coisas no automático e percebe que, tipo, o óbvio também precisa ser dito. Estava na minha cabeça, eu esqueci de escrever isso. Tá. Depois que você escolhe a plataforma, então, você reassiste essa aula para começar a criar seu documento. E a minha recomendação é: você vai determinar um prazo para cumprir cada passo por vez, ao invés de tentar fazer tudo de uma única vez. Porque às vezes você pode pensar, não, beleza, já entendi, já tô craque. Vou sentar aqui um final de semana, pegar isso, já faço, já me livro, já envio para a Marília, tá pronto. E tá tudo bem também, tá? Tem gente que fez isso na outra turma, que me enviou super rápido. Mas eu não acho tão produtivo assim, porque, tipo, uma, porque é cansativo, e outra porque eu sinto que quando você divide o processo, vai dando mais tempo de maturar. Às vezes você olha para um trabalho a primeira vez, você fala, nossa, muito foda, vou por ele. Às vezes você olha a segunda, você pensa, eu acho que tem melhores. Tipo assim, você se obriga mais, sabe, a arriscar coisas novas. Então, coloca um prazo, tipo assim, ó, hoje é dia 13, até o dia 20 eu vou ter separado todos os projetos que eu quero. Até o dia 25, os textos já vão estar escritos. Sabe? Vai colocando data mesmo para você ter isso na cabeça, porque fica mais fácil de visualizar também. Tipo, não, se eu fizer isso, se eu fizer cada etapa em uma semana, daqui a um mês eu tenho meu portfólio. Tipo, um mês passa tão rápido, sabe? Então, deixa eu aproveitar isso, deixa eu focar realmente. Tudo que a gente coloca a prazo, a gente consegue fazer com mais facilidade. Passo 5, você me envia esse portfólio dentro de 60 dias e para receber esse feedback personalizado. E o passo 6, que ele não morre, é atualizar e melhorar sempre que necessário, tá? Porque o seu portfólio é um ser vivo, um serzinho lindo que precisa ser nutrido de carinho e atenção. Então, não é só fazer e esquecer ele lá, é fazer e entender que agora você tem uma companhia aí para o resto da sua carreira. Bom, aqui a gente chega no Canva, que eu quero mostrar para vocês a funcionalidade de site dele. Então, só para vocês entenderem, não sei se todo mundo é situado, mas o Canva basicamente é assim. A página inicial dele é assim, e já tem várias pré-definições. Então, tem documento, tem apresentação, tem, enfim, várias coisas. Você pode vir tanto em apresentações, então vai ter vários segmentos, várias divisões, né, de formato. Vou colocar essa, por exemplo. Esse é o formato do portfólio da Carol. Então, se vocês verem aqui, ó, já tem até vários portfólios. Que aí você só clica, vamos colocar esse. Ele já vem pré-definido. Então, você aplica essas páginas, tá vendo? E fica muito mais fácil de editar. É por isso que eu não gosto de ficar focando em outras plataformas, gente, porque o Canva, para mim, ele é muito completo. Você muda as cores, então você pode pensar nas suas cores, você coloca foto, então ele é realmente muito fácil de mexer para qualquer pessoa. Beleza.
esse é a parte de apresentação. Aí a diferença é que ele não dá para ter a URL própria e ele, tipo assim, o tamanho padrão é esse. Então, só dá para você, por exemplo, colocar texto até aqui e tal, não dá para aumentar. E aí, na hora de mostrar, ele fica assim, igual eu mostrei para você, igual essa apresentação que eu estou mostrando, né, na real. Você vai passando para o lado e tal. Beleza. Eu gosto muito, é um formato muito bom também. Mas, ultimamente, eu estou experimentando o site. E o site, só para vocês verem, ele fica aqui. Então, você vem em sites. E ele tem a categoria de site de portfólio já. Então, você entra aqui, tem várias opções. O site, por ele ser uma funcionalidade mais nova, ele tem menos opções gratuitas, mas ele tem opções gratuitas também. Então, esses daqui são Pro. Mas esses daqui, por exemplo, ó, são gratuitos. Então, você vai escolhendo o que mais faz sentido, assim, para o que você procura. Eu montei esse aqui. Opa, aqui. Não é meu portfólio, tá? Mas eu montei como se fosse fazer um portfólio, assim, bem básico. E esse link eu vou deixar com vocês. Que daí, o que vai acontecer? Quando você copia esse link, quero mostrar para não restar dúvidas depois. Ele vai aparecer assim para vocês, ó. Ele vai aparecer assim, não dá para editar nada, só dá para ler. Mas aí você vem aqui em arquivo e faz uma cópia. Quando você faz uma cópia, ele vai para o seu Canva e aí você edita. Então, eu deixei esse layout justamente para isso, para vocês fazerem uma cópia e editar do jeito de vocês, editar com o padrão de cores de vocês, se quiser mudar a fonte, etc, etc. Eu só quis deixar pronto para quem tem mais dificuldade. Eu entendo que às vezes a gente tem mais dificuldade de começar mesmo. Tipo, uma coisa é ver referência, é entender, outra coisa é pôr a mão na massa. Então, eu já deixei ele aqui. E eu quero mostrar como ele é fácil de editar. Porque, diferentemente da apresentação, o layout dele, ó, ele é uma página única. Então, ele vai descendo aqui. Você desce e é uma página só. Só que o que é legal do site, ao invés da apresentação? Ele, mesmo que sejam páginas complementares, ele é dividido por páginas. Então, por exemplo, se eu mudar a cor aqui, tá vendo? Vocês veem exatamente onde fica a marcação de uma página para outra. E aí, você vem aqui e você arrasta. E na apresentação não dá para fazer isso, só tem aquele espaço pré-definido. Então, às vezes, você quer colocar uma coisa que, tipo assim, você precisa colocar alguns exemplos. Tipo, 3 exemplos de vídeo que você fez, você quer colocar na mesma página. E na apresentação fica meio apertado ali, sabe? Você não sabe muito bem como encaixar. O site é legal por isso, que ele não tem tanta limitação assim de espaço. Tipo assim, ele tem a margem de segurança. O que é a margem de segurança? É esse rosinha aqui, que é para não ficar tipo assim muito no canto também, que daí fica estranho. Mas ele para baixo ele funciona muito bem, que aí você puxa assim e vai mudando o que você quiser. Aí dá para pôr link aqui, dá para pôr tipo tudo que vocês imaginarem, dá para pôr imagem, vídeo, dá para pôr PDF, que daí vocês vêm aqui em upload e vocês carregam um arquivo, ele vira um arquivinho PDF, ele vai passando para o lado, vira quase como um carrossel aqui, enfim. E aí eu deixei esse modelo só para vocês terem de bases. Quem quiser editar em cima dele, já usar esse layout pode. Quem quiser personalizar, claro, né, gente? Personalizar é sempre melhor, mas pode também. Só esse aqui que acho que não faz sentido estar aqui, faz sentido estar mais para baixo. Aí, para mudar as páginas dele, é aqui, ó. Você desce e aí você vai trocando. Então, só para vocês entenderem tudo aquilo que a gente já falou. Eu tenho uma abertura. Eu preferi dividir primeiro um títulozinho assim de abertura, depois eu falo de mim, que eu não trouxe o texto descido, mas eu trouxe o que eu espero
Tipo, um texto sobre você que explora além das suas skills técnicas, paixões, aspirações, curiosidades, projetos pessoais que às vezes você tem, tipo, eu escrevo uma newsletter. Pô, legal, vale a pena, sabe? Colocar aqui é diferente. Então, eu gosto muito desse formato. Deixa eu passar lá para baixo, isso aqui eu vou deixar. E eu acho muito, fica profissional assim depois, sabe? Então, aqui, ó, vou deixar. Aí eu trouxe 3 exemplozinhos bobos, só para vocês entenderem, mas assim, essa estruturação. Você coloca ali projetos, copy para as redes sociais, cliente, objetivo, o meu papel, agência. Então, você conta mais ou menos o que você fez, coloca ali as peças que você fez. Então, você pode aumentar, pode diminuir, pode passar para baixo, para cima. Então, projeto, criação de conteúdo mobile, que foi o mesmo trabalho lá que eu fiz com a Carol. Cliente, objetivo, meu papel. Então, você seguindo essa estruturazinha, fica muito mais fácil. E, tipo assim, se você quiser, você pode fazer algo super simples, porque o nosso objetivo não é vender algo, nossa, que lindo. É claro, um portfólio bonito, ele vai chamar atenção. Mas, às vezes, a gente não tem domínio. E se a gente não tem domínio, a gente vai entregar o que a gente tem e acabou. É a narrativa que a gente vai vender, não é a imagem. Então, por exemplo, eu quis trazer esse aqui para vocês verem, um texto para blog, que é uma dúvida que às vezes a gente fica, tipo, nossa, mas como que eu vou colocar o texto para blog? Tipo, ele não é bonito, né, na diagramação, ele é grande. Então, você pode pegar o print da página ali, da matéria, da página inicial, pega o título. Aqui, por exemplo, tem um vídeo que às vezes é Mota. Então, achei interessante trazer para reforçar, tipo assim, nossa, ela trabalhou com a Nívia, com a Zezé Mota. Aqui, uma matéria de receita. Aí você faz o quê? Aqui, quando você clica com o botão direito, tem o... cadê o link? Aqui, adicionar link. Então, você coloca o link na matéria no print, que daí a pessoa vai clicar aqui, se ela quiser ler, ela vai abrir essa matéria e vai ler em outro lugar. Tipo, não precisa tá a matéria inteira aqui mostrando, porque dificilmente a pessoa vai ler. É mais para ela saber que você sabe do que... Aí você pode colocar um aviso aqui, tipo, clique para ler a matéria completa, que daí a pessoa entende que, tipo, não é só um print demonstrativo, é um print interativo. Enfim, aí você pode trazer, se você quiser, sua formação, a experiência profissional, onde você trabalhou. Isso varia muito, tem gente que gosta, tem gente que não, tem gente que prefere só deixar o trabalho e a sua informação de contato. Então, só para vocês entenderem na prática, né? Se eu fosse começar hoje do zero, provavelmente como seria esse portfólio. Show. E uma coisa muito importante, ninguém vai descobrir as suas habilidades se você tiver medo de mostrá-las. Então, quanto mais você fala, quanto mais você repete, a gente tem que ganhar os outros na repetição. Então, mostra o que você faz, conta para as pessoas o que você faz, deixa muito claro. E tem até uma indicação de livro aqui do Austin Kleon, que é, acho que o meu autor preferido, para vocês darem uma olhada depois, que eu sei que vai ajudar muito, assim, nesse processo até de destravar mesmo.